Deus veio trazer uma vida fascinante para mim e para você. Acontece que a vida fascinante foi perdida por causa do pecado. Então Deus, para trazer de volta, restituir essa vida fascinante ao homem, Ele traz um novo tipo de homem. Esse novo tipo de homem, a Bíblia vai relatar quem é. É aquele que nasceu sem pecado. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será o salvador do seu povo. Ele será chamado Emanuel, Deus dentro do homem. E o seu nome será Jesus, o Salvador. E ele será chamado Filho de Deus. Deus trouxe um novo tipo de homem. Deus trouxe Jesus, porque Jesus, ao contrário de todos os homens que haviam nascido até então, depois do pecado de Adão, nasceram contaminados por causa do pecado. Mas Jesus não. Jesus vem e nasce pelo poder do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo de uma maneira extraordinária. A Bíblia diz que a maneira como Jesus nasce é um sinal, porque ele nasce de uma virgem. A virgem engravida, e não é algo natural, é um sinal, é algo poderoso. E Jesus, então, ele nasce justamente de uma virgem para que ele viesse com vida pura, para que ele não herdasse a semente do homem, a semente contaminada. Jesus vem na terra em um corpo terreno, um corpo de características terrenas, para ter legalidade de agir aqui. Mas ele nasce cheio da vida de Deus. Aquele homem chamado Jesus nasceu cheio da vida de Deus, veio à terra cheio da vida de Deus. Ele carregava pureza, ele carregava vida pura, vida verdadeira, ele carregava a vida fascinante dentro dele. E então, eu vou dizer algo para você que pode soar um pouco estranho. Quando Deus colocou Adão aqui na terra, Deus colocou Adão para viver. Adão veio para viver. A morte não estava planejada para Adão. Adão não veio aqui para que algum dia ele morresse aqui nesse lugar. A morte foi uma consequência dele ter pecado. Então necessitava que ele morresse devido às consequências do pecado. Mas então Adão foi colocado aqui para viver. Mas quando Jesus vem à terra, o novo tipo de homem entra na terra, Jesus nasce puro, Jesus nasce para morrer. Jesus veio à terra para morrer. Jesus chegou aqui para morrer. Entenda algo comigo. Jesus chegou sendo um novo tipo de homem, trazendo um novo tipo de vida, uma vida carregada da vida de Deus, uma vida pura. Mas o que adiantaria Jesus ser alguém diferente aqui nessa terra, sendo alguém com vida verdadeira dentro dele, não contaminado pelo pecado, não sendo escravo das trevas, se ele não tivesse como transmitir essa vida a outros? Então, para transmitir essa vida a outros, Jesus precisava de morrer. Jesus veio à terra para morrer. Eu já falei há um tempo atrás que Deus criou algo para que ele retornasse à sua comunhão com o homem. Ele criou a propiciação. Relembrando, a propiciação era quando um inocente era sacrificado, o seu sangue era derramado e aquele sangue era colocado sobre o pecador. Quando aquele sangue era colocado sobre o pecador, aquela vida do sangue fazia entre Deus e o homem pecador, ele fazia uma cobertura, era como se fosse um filtro. A contaminação do pecador era coberta com vida pura que havia sido derramada por meio daquele sacrifício.
A propiciação, ela trazia o derramamento de sangue, porque a Bíblia diz que no sangue existe vida. No sangue há vida. A Bíblia vai até dizer que o sangue é vida. Então, todas as vezes que havia propiciação, havia o derramamento de sangue de um inocente, para que aquela vida inocente, aquela vida pura que estava sendo sacrificada, servisse de cobertura que tampava aquele pecador com seus pecados, com sua contaminação. A propiciação foi criada por Deus lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. E aquela era uma propiciação temporária, mas agora Deus vem trazer por meio de Jesus uma propiciação eficaz, uma propiciação permanente, uma propiciação duradoura, uma propiciação que resolveria de uma vez por todas o problema da contaminação do pecado do homem. Isso porque existia uma diferença muito grande entre aquela propiciação com animais e a propiciação com Jesus. Aqueles animais que eram sacrificados para a propiciação, eles carregavam sangue puro, sangue inocente. Mas Jesus, além de ter vindo com sangue puro, com sangue inocente, ele carregava a vida de Deus. Ele veio cheio da vida de Deus. Então, quando Jesus derramar o seu sangue sobre o pecador, ele traria para o pecador vida pura, vida inocente, mas ele traria também a vida de Deus liberada sobre o seu sangue, a partir do seu sangue. Olha, Jesus veio para morrer. E não podia ser uma morte qualquer. Deveria ser uma morte que evidenciasse o derramamento de sangue. Jesus veio cheio da vida de Deus e ele se dispôs a doar essa vida a mim e a você. Então deveria ser uma morte que mostrasse que ele estava doando toda a sua vida. Ele estava doando todo o seu sangue. Ele estava doando tudo quanto ele tinha de vida, vida verdadeira, para aqueles que se colocassem debaixo do sacrifício dele. Então Jesus não veio simplesmente para morrer, mas ele veio para se sacrificar em nosso favor. Não era simplesmente uma morte, ele veio para se doar por meio dessa morte em nosso favor. Não era simplesmente uma morte, mas ele veio para que a sua vida fosse toda colocada sobre nós. Ele se esvaziasse dessa vida e a entregasse para nós. Na época de Jesus, havia muitos tipos de morte, mas a morte preparada por Deus para Jesus nos beneficiar deveria ser uma morte em que toda aquela vida escorresse e fosse entregue a nós. Eu quero que você conheça mais dessa doação de vida fascinante de Deus para nós. Continue me acompanhando aqui e leia esse livro, Uma Vida Fascinante, que você vai conhecer muito mais. E eu tenho certeza que a realidade dessa vida vai encher a sua existência. Um grande abraço e até o próximo. Adquira já o seu livro Uma Vida Fascinante. Você pode encontrá-lo na Igreja Batista Lagoinha Sede, na Tenda da Bênção, ou encomende pelo site www.christianclayton.com.br. Acompanhe mais sobre esse livro nas redes sociais. Acesse agora.